Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar. Essa semana vamos falar sobre o mito da deusa Ártemis. Uma das características da deusa Ártemis é a sua não submissão. E aí tem sempre a provocativa: é você também uma pessoa que não costuma se submeter a determinadas situações, vontades ou circunstâncias da vida? Vamos lá com nossa personagem deste programa. A Ártemis é uma das divindades mais veneradas na Grécia Antiga, conhecida como a deusa da caça e protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos. A Ártemis era uma divindade da castidade. Era venerada em diferentes partes da Grécia Antiga, havendo culto para ela em templos e festivais. O templo de Ártemis, em Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós sabemos que existiram as 7 maravilhas, 7 construções do mundo antigo, e dentre eles o templo determinado, destinado a Ártemis. Ártemis era filha de Leto e Zeus, e também irmã gêmea de Apolo. O arco e a flecha eram seus grandes símbolos. Ártemis era venerada em todo o território grego. O templo de Ártemis, em Éfeso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo que hoje encontramos apenas vestígios ou alicerces de sua construção. A Ártemis, na mitologia grega, por ser filha de Zeus e Leto, também era irmã gêmea de Apolo, conhecido como Deus do Sol. Narra-se que o nascimento de Ártemis foi atribulado, uma vez que era esposa de Zeus, voltou-se contra Leto, que havia ficado grávida do deus em uma relação extraconjugal. Havia impedido que Leto pudesse dar à luz em qualquer lugar da terra, o que fez com que ela sofresse as dores do parto por muitos meses. Eventualmente, Leto conseguiu dar à luz em Delos, onde nasceram Ártemis e Apolo. Versões dos mitos de Ártemis afirmam, porém, que ela nasceu em Ortígia. A mitologia conta que Ártemis teria nascido primeiro que Apolo. Porém, variações apontam que eles teriam nascido juntos, ao mesmo tempo. Durante a infância, Zeus teria perguntado o que Ártemis desejava ganhar de presente. E ela respondeu pedindo o seguinte: ser virgem para sempre, ter vários nomes, possuir arco e flecha produzidos pelos ciclopes, ter a capacidade de ver luz ou de levar luz para os lugares, possuir uma túnica que permitisse caçar, ter 60 ninfas do oceano como damas de honra, ter 20 ninfas de um rio de Creta para cuidar dela, ser dona de todas as montanhas do mundo, ganhar uma cidade só para si. Ártemis era considerada a deusa da caça pelo fato de possuir o arco e flecha e dezenas de cães de caças. Sua relação com a caça fez com que ela fosse comumente associada a alguns animais selvagens, como veados e javalis. Seu pedido para ser eternamente virgem fez com que ela se associasse com a castidade. Já o fato de ser protetora das mulheres jovens fez com que recebesse o epíteto de Ártemis Kourotrofos. Os gregos enxergavam Ártemis, sobretudo, como protetora, principalmente das mulheres que eram noivas e estavam prestes a se casar. Ártemis não é considerada uma figura central dos mitos gregos, embora, como mencionado, fosse uma deusa muito importante da religiosidade da Grécia Antiga. Existem determinados mitos que demonstram a propensão da deusa em punir aqueles que agiam de maneira impertinente contra ela. Bom, até aqui podemos observar que o espírito exponente de uma pessoa que não se dobra, não se permite ser vencida ou subjugada, vai se mais ou menos
se encaixando nas características da deusa Ártemis, tanto que nos seus pedidos que é feito a Zeus, ele obviamente acaba concedendo, dentre elas a sua virgindade permanente. Essa virgindade permanente, ela tem uma característica muito além, não apenas da não sexualidade, a não prática sexual, mas não se submeter a nenhuma vontade e a nenhum desejo humano, principalmente o si próprio. Dominar a si próprio, dominar os seus desejos, dominar os seus instintos. E depois, no segundo momento, não menos importante, não ser dominada pelas vontades, pelos instintos de outra pessoa. A virgindade, ela vai muito além do simples fato da castidade em si. Ela vai da negação total, consciente e construtiva dos instintos primitivos que habitam todos os seres humanos. No caso de ser uma deusa que costuma punir, nós temos aqui um caso que aconteceu com Órion, que era um caçador que tentou estrupá-la e acabou sendo morto. Deste mito bastante conhecido, envolve um homem, chamado Acteion. Ele era filho do rei chamado Cadmo e em determinada situação saiu com os amigos para caçar nas montanhas. Depois da caça, Acteion encontrou um vale que pertencia à deusa Ártemis, onde viu a deusa nua se banhando em uma fonte. Enfurecida e envergonhada, Ártemis decidiu transformar Acteion em um veado. O destino de Acteion acabou sendo trágico, pois ele foi perseguido pelos seus próprios cães de caça e morto na frente daqueles com quem costumava sair para caçar. Há também o episódio em que ela enviou um javali para matar Adonis, que afirmava ser um caçador melhor do que ela. Essa deusa também foi citada por Homero no poema épico da Ilíada, em que é narrada a Guerra de Troia. Guerra essa tem livros, filmes, séries agora falando sobre Troia. O suposto conflito entre os gregos e os troianos. Neste conflito, ela teria ficado ao lado dos troianos, porque seu irmão Apolo era o deus patrono de Troia. Um dos chefes troianos, Enéas, teria sido curado por Ártemis depois que se feriu em combate. Então nós vemos aí que, vez por outra, a personagem de Ártemis ela vai se associando a culturas e a segmentos gregos, ora para justificar, ora para determinar e ora para impor vontades. E aí abre um parêntese para nós muito grande dentro da área da sociologia, como que a nossa sociedade, vez por outra, lança-se de instrumentos Ártemis para impor vontades, para suprir necessidades, para negar direitos, para suplantar revoltas, em vez por outras, por motivos não muito honrosos. Embora uma sociedade organizada, ela entende que a sua vontade enquanto coletivo, ela pode ser uma vez por outra, ser suplantado, atrasado, mas nunca enterrado. Porque as pessoas que entendem das suas necessidades, entendem dos seus direitos, que vão se agrupando, esse agrupar-se ganha força, ele ganha corpo, ele ganha entendimento. O espírito de caça de Ártemis se eleva através destes grupos que se organizam e vão se crescendo, vão ganhando notoriedade em busca da não aceitação, da supressão de seus direitos. Portanto, nós vemos, vez por outras, que em pontos determinados da história humana, da sociedade humana, que esse espírito de não servir, de ser serviente a determinados poderes opressores, surgem e fazem com que a vontade do coletivo seja respeitado e atendido. O culto de Ártemis foi venerada em muitas partes de todo o território grego, tanto que seu culto estendeu até os romanos, que era conhecido por Diana.
Próximo de Ortígia, ilha localizada ao sul da Península Itálica, o culto de Ártemis sofreu fortes influências do culto a outras deusas como Ísis, para os egípcios, Cibele, para a Frígia ou a atual Turquia. Então você vai vendo que ela vai meio que misturando, meio que se moldando ou sendo moldado aos povos e à cultura do momento. O culto de Ártemis também era importante em outras cidades gregas, como Brauro, Perge, as ilhas de Delos. Em Brauno, por exemplo, havia um santuário que foi utilizado para rituais de passagem, realizados por mulheres jovens e noivas. Esse templo foi frequentado entre os séculos 8 e 3 antes da Era Comum. O rito de passagem, acho que eu já falei para vocês em outros programas, que, no caso das mulheres, da adolescência para a vida adulta e da passagem de ser solteira, donzela, para a mulher casada. Então, vez por outras, os símbolos de ritos de passagem nada mais é que a mudança de um status social. Jovem, adulto, maduro, idoso, de jovem para casado, de jovem para a vida adulta, de jovem para responsabilidades que a vida vai nos impondo. Hoje, no mundo moderno, basicamente, nós temos os ritos de passagem estão dados na idade. A mulher faz aniversário aos 15 anos, 15 anos é um divisor de águas, depois o casamento. O homem, aos 18 anos, a festa de 18 anos, como divisor de águas, e o matrimônio. Então, vocês começam a observar que, vez por outra, nós temos heranças deste período, que só muda o nome, mas a sua essência ainda se mantém. Em Esparta, a deusa era conhecida como Ártemis Agrótera, um epíteto usado para se referir à sua qualidade de deusa guerreira, de batalha. Era comum que os espartanos realizassem sacrifícios de animais a ela antes de iniciar uma campanha militar. Eles o fizeram durante as batalhas da guerra do Peloponeso, por exemplo. O Peloponeso foi uma das guerras muito conhecidas dos espartanos. O fato de Ártemis ter forte relação com o parto levava os gregos a fazerem oferendas a essa deusa sempre que um nascimento era bem sucedido. Entretanto, é importante mencionar que Ártemis não era a única deusa voltada para essa prática da gravidez, gestação, parto e desenvolvimento da criança, o seu crescimento. Há outras divindades aos quais esta prática, essa devoção, este epíteto também é muito usado, é muito venerado no mundo grego. Os gregos também realizavam festivais em homenagem a essa deusa, como o Festival de Ártemis, realizado em Brauro, ou o Festival da Amarísia, realizado na região da Ática. Ártemis também foi largamente reproduzida nas artes gregas, sempre portando arco e flecha, os seus dois maiores símbolos. O veado e os cães de caça também eram símbolos importantes para esta deusa. E quanto ao seu templo? Quando falamos de Ártemis enquanto símbolo religioso, Éfeso ganha destaque. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como eu já disse, o culto neste local teve forte influência aos cultos de Ísis e Cibele, uma junção, uma mistura. Nessa cidade grega, Ártemis relacionada com a fertilidade, atributo de diversas outras deusas gregas, como Hera. Além disso, esse templo foi construído no século VI a.C. e ficou marcado por suas grandes dimensões, sendo muito maior que o Paternon. O Paternon era dedicado à deusa Atenas, uma das construções mais imponentes das cidades gregas de Atenas. As dimensões do templo evidenciam a importância dessa construção. Olha as medidas do templo. 129 metros de comprimento, 68 metros de largura, 128 colunas de 18 metros de altura. E tendo cada coluna 1,20 m de diâmetro, Eram redondas, então tinha 1,5 m, 1,20 m de diâmetro, como se fosse essa espessura. O templo foi destruído no século IV a.C., reconstruído novamente no século 267 d.C. e novamente reconstruído por fim do século. O santuário foi desativado e destruído pelos cristãos no século 401. Acredita-se que as pedras que formavam o templo foram usadas nas construções de outras edificações em Éfeso. Bom, é notório que essa questão de quando
uma civilização cai, uma religião cai e outra se acende, tenta-se ou suplantar ou fazer uma associação entre a antiga e a nova religião. No caso, a religião cristã, a destruição, a suplantação das religiões não cristãs em favor da nova religião cristã, muitos dos quais levam a destruições de templos, prédios, construções. Alguns historiadores vão dizer que isso é a marca da total estupidez e ignorância. Outros, uma necessidade de afirmação de uma nova estrutura, de uma nova ordem focada a partir de uma nova visão religiosa. Seja como for, a cultura grega ainda prevalece na política, na cultura, na literatura, na arte, na música. Ela chegou até os mundos modernos. As modernidades que nós temos hoje são frutos, muitas vezes, enraizados da cultura grega. Então ela se eternizou e continua se eternizando, mesmo dentro de um mundo, uma civilização cristã, como a que nós vivemos. Quanto à psicologia do mito, gente, o que nós podemos tirar e compreender deste mito, dessa história de uma deusa virgem, né? O mito de Ártemis aparecem duas facetas da deusa, inicialmente. Uma delas é a da mulher, que não tolera nenhum contato com o homem e evitam a sua presença. A outra é a deusa da caça, que usa um vestido largo para caminhar pelos campos e está sempre cercada por animais. De qualquer forma, é curioso que ela seja amiga dos animais e ao mesmo tempo promova a caça. É indomável, vingativa e feroz. O lado dela evitar, muitas mulheres que evitam o ser masculino no mundo moderno. Esse evitar o lado masculino não tem nem a ver muito com, muitas das vezes, a negação do sexo. Eles são pessoas que são altamente sexualizadas, as mulheres, mas não se deixa ser governada pelo ser masculino. E quando eu falo governada pelo ser masculino, não se remete, ou, como eu posso dizer, não se restringe apenas a convivência entre mulher e homem, mas também todo o universo que se diz masculino. A sociedade nossa, uma sociedade heterossexual, ela é uma sociedade heterossexual que favorece o homem, o ser masculino. Então a mulher que não se submete à masculinidade, ela luta também até mesmo contra estas questões sociais do mundo heterossexual masculinizado. Porque a mulher vive neste mundo, a mulher atua neste mundo, ela também é um heterossexual. Então ela tem o seu direito e voz, então ela briga na não submissão de uma sociedade heterossexual masculinizada. Eu já comentei em outros programas sobre como que funciona essa ideia de mundo dos homens, o ser masculino, e como que ele age e reage aos reveses que às vezes as minorias, no caso a mulher, como eu já falei em outros programas e volto aqui na psicologia da deusa Ártemis, mais aprofundado, a não aceitação de que a mulher, por ser mulher, ela é inferior. E por ser inferior, ela tem menos direitos. Portanto, essa não aceitação é um espírito psicológico da deusa Ártemis, em dizer não, eu posso ser mais e vou ser mais. E vou lutar para ser mais. Deusa da caça e essa ambiguidade dos animais, né? Ao mesmo tempo de protetor e caça, mas aí nós levamos ao ponto, vai da psicologia, que é Deus da caça, da defesa, da necessidade, da sobrevivência. Eu protejo, eu defendo, mas eu também defendo a minha sobrevivência. Defendo a sobrevivência da espécie, defendo a sobrevivência da vida. Portanto, o caçar aqui se entra num caráter da sobrevivência. Mesmo sendo defensor dos animais, mesmo sendo defensora da vida, eu defendo a minha vida, no primeiro momento, a minha necessidade principal, primitiva. E depois eu parto para o coletivo, dentro de uma sociedade organizada. E aí, como eu falo, nessa defesa do mundo organizado, entre animais, entre menores, crianças, mulheres, pessoas minoritárias, todas elas vão acabando entrando dentro desse quesito de proteção da psicologia em Ártemis. Indomável, porque não se subjuga,
não é subjugada, não é de maneira nenhuma, em espécie nenhuma, se permite ser dominada. Tem consciência própria, tem domínio próprio, tem entendimento próprio das suas qualidades, das suas potencialidades, portanto, não se submete. As mulheres que têm essa psicologia são aquelas que vão à luta, não espera, faz acontecer. Quantas mulheres nós conhecemos ao longo da história que foram protagonismo, que protagonizaram, que foram à frente, que lideraram? Nós temos Joana d'Arc, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos princesas como Lady Diana, que não se limitou apenas à coroa britânica, foi além. Nós temos escritoras, nós temos atrizes, nós temos políticos femininos que foram à luta, que saíram do anonimato, saíram do comodismo de sempre estar em segundo plano e foram para a vanguarda, foram à frente e fizeram e aconteceram. Vingativa e feroz. Vingativa por quê? Uma pessoa que não se deixa intimidar, ela passa a ser intimidadora. E aí, vez por outra, sempre vai ter uma pessoa, um personagem que surge para tentar domar. E aí a vingança, a ferocidade da vingança aparece. Por quê? Uma pessoa que não se deixa ser domada, ela jamais vai deixar ser prejudicada por causa das suas características, da sua personalidade. Então é o tal do bateu, levou, né? Bateu, vai receber de volta. E a ferocidade dessa resposta. Isso está intimamente ligado porque da questão do ser indomável. E nós temos tantas mulheres quanto homens que têm essa característica. Mas aqui no caso a mulher ganha destaque, porque ela tem que lutar 2 vezes mais que o ser masculino. Lembrando que, como eu falei, o mundo ainda é dos homens, o ser masculino, não é dos homens quanto humanidade. Por ser um habitat de florestas, podemos supor que Ártemis rege o inconsciente, regiões obscuras da mente, dos nossos aspectos instintivos e primitivos, e regiões ainda inexploradas da psique, uma vez que tudo isso simboliza a floresta. De fato, nós temos muitas partes dentro da nossa psique que às vezes nós mesmos não conhecemos e que age na nossa vida, no nosso intelecto, nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, nos nossos instintos, e que é pouco explorado, pouco conhecido, tanto pela pessoa quanto em sociedade e até mesmo pela ciência que ainda estuda o ser humano. Nós temos que entender que psiquiatria ainda é uma criança que está em fase de crescimento, assim como tantas outras ciências humanas que se desenvolveram ao longo do século XX, ainda é uma criança em desenvolvimento. Por quê? Porque por mais que se estude sobre o ser humano, mas se sabe que pouco se sabe. Aquela história, só sei que nada sei, dentro de uma ciência organizada, de uma ciência que tem consciência. Ciência que tem consciência, até rimou, né? Ciência que tem consciência de que o seu estudo, ele sempre vai se aprofundar, que nunca chega-se ao finalmente, é uma ciência que sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. Porque tem plena consciência de que mais estudo virá, mais perguntas irá surgir, mais questões precisará ser respondidas. E quando se fala de psicologia, de psique, de sociologia humana, os dias vão dizendo que mais e mais estudo se precisa ser feito. Porque o ser humano é uma verdadeira caixinha de surpresa. Uma verdadeira caixinha de surpresa. Ora uma caixa de Pandora, ora uma caixa de bombom, ora uma caixa da mistura dos dois. Porque nós sempre vamos ser sujeitos a agentes e reagentes da sociedade e das circunstâncias aos quais nos encontramos. Por isso que somos muitas das vezes indomáveis, muitas vezes vingativos, muitas vezes ferozes. Mas, ao mesmo tempo, nós somos pessoas que precisamos ter domínio. Por isso que o caçador é aquele que tem domínio. O ato de caçar, o ato de preparar para se caçar, se organizar para se caçar,
faz com que você seja uma pessoa que se domine, procura o entendimento, a excelência, a sagacidade de se ter sucesso naquilo que se propõe a fazer, mesmo diante da sua inviolabilidade, mesmo diante da sua atos extremos de vingança, ou de ferocidade, ou de ser indomável. Ainda assim, a dominância tem que prevalecer. Como deusa virgem, ela assume o relacionamento mostrando aspectos de inteireza, completude, unidade, integridade, inteligência. E com o advento do patriarcado, que é onde o homem tem o poder, o domínio, aquele que governa, aquele que manda, a mulher passou a se sentir na obrigação de se casar, de se ter um relacionamento, obrigações, e estas não eram impostas aos homens. As deusas virgens nos mostram que a mulher pode escolher não se casar e mesmo assim se sentir autoconfiante e inteira. Então, neste caso, da questão da virgindade, ela bate de frente com o patriarcalismo, que eu não preciso me submeter às leis patriarcais. E mesmo que eu venha criar laços, família, marido, filhos, eu ainda sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que pensa, que sente, que caminha com suas próprias pernas. Então você não tem nada a dever ao ser masculino. Ao contrário, você bate em pé de igualdade e, dependendo da circunstância, até de superioridade. Porque tem mulheres que, quando ela quer, consegue ser melhor que o homem, com os olhos fechados e com as duas mãos nas costas. Por quê? Porque dentro de um mundo onde o homem é valorizado, e ele ganha destaque, meio que o homem anda meio folgado, meio despreocupado, as suas pretensões são facilmente alcançadas, então ele sente meio que na zona de conforto. E é nessa zona de conforto que a mulher acaba ganhando destaque, passa rasteira, porque o homem se acostumou a viver dentro do seu próprio universo. Mas um universo que cada vez mais a mulher está presente. Um universo em que cada vez mais a mulher está aprendendo como agir, como moldar este universo e fazer com que ele funcione a seu favor. Portanto, o patriarcalismo ele está com seus dias contados, porque tudo aquilo que voga, tudo que vogava sobre ele, está se perdendo. E é bom que se perca porque existe muita coisa ruim. Basta nós olharmos os primórdios do século XX, das décadas de 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 e 50, você vai ver que a mulher era, na sua esmagadora maioria, era ultrajada. Era um ultraje, era um escândalo hoje. Seria escandaloso nos dias de hoje. Mas por quê? Porque o patriarcalismo ele era forte. Hoje, o patriarcalismo está com seus dias contados, ou está sendo remoldado para uma versão mais humanista, mais humanizado, mais voltado para o ser humano como deveria ser, e não simplesmente para uma categoria ou um sexismo, vamos assim dizer. Outro símbolo importante de Ártemis é o arco e a flecha, que é considerado uma invenção extremamente inteligente, que é fruto de uma intuição que veio para trazer melhorias e mais segurança na hora da caça. Para utilizá-lo é necessário não apenas ter uma boa pontaria, mas um estado psicológico adequado. Estar irritado antes de uma caçada era sinônimo de errar o alvo, e a deusa nunca errava um alvo. Portanto, o arco e flecha, como está falando aqui, ele é algo em que traz como obrigatoriedade uma calma, uma tranquilidade de espírito para ser um bom arqueiro, um bom flechista. Nós podemos observar que as pessoas que praticam alguns determinados tipos de esportes, eles precisam ter uma certa tranquilidade, uma certa paz mental, um certo equilíbrio emocional para se desenvolver bem, porque isso exige concentração. E aí, voltando para a nossa sociedade, quantas profissões nós precisamos lançar mãos de arco e flecha dentro no seu sentido de concentração, de equilíbrio mental, para se ter sucesso? E aí,
cair na mesma condição que era de Ártemis, uma deusa que nunca erra o seu alvo. Em outras palavras, os seus objetivos eram sempre alcançados, né? Portanto, Ártemis simbolizava a busca de um centro interior onde há equilíbrio. Acertar um alvo ou atingir uma meta requer uma intuição e inteligência instintiva, que não vem da mente racional. Ártemis, então, nos ensina que durante o processo de individualização, onde a meta é estar consciente e em constante relação com você mesmo, nosso centro interior, é necessário muita paciência. Não adianta tentar acelerar a conscientização de aspectos obscuros. Isso demanda tempo, espera, conhecimento, amadurecimento, desenvolvimento e prática. Ora, quantas coisas na nossa vida não segue este processo? Quantas coisas na nossa existência não segue esta metamorfose? Podemos falar pelo próprio surgimento do ser humano. Você precisa de duas pessoas que se juntam numa relação sexual, aonde gera os primeiros passos de uma vida, 9 meses de desenvolvimento dessa vida. Essa vida nasce, vem um ser humano ao mundo, esse ser humano leva 18 anos para começar a andar, a caminhar com as suas próprias pernas. Dos seus 18 anos até os seus 50, 60 anos é um processo de autodescoberta, de desenvolvimento, de profissionalismo, de socialização, de individualização. E no fim desse processo de individualização, você volta no ciclo de criar, constituir família, de gerar uma nova vida. Essa nova vida vai trabalhando com você. Você passa do processo de amadurecimento e caminha para a velhice. E da velhice você desce a sepultura, mas você torna-se imortal, porque como se você constituiu família, a tua família gerou frutos, esse fruto vai gerar mais frutos, outras famílias, e um processo interminável de imortalização de um ser humano. É um processo. E essa questão do arco e flecha, dentro da busca interior, desse equilíbrio, está relacionado muito intimamente com a nossa existência. Como eu falei da criação do ser humano, muitas coisas também são assim. Elas nascem da mente, têm que ser pensada, elaborada, amadurecida, posta em prática, avaliada. Essa avaliação faz ajustes, que é um amadurecimento, até chegar no resultado final, e ela é posta em prática, ela é posta à venda, ela é comercializada, ela é utilizada, ela está à disposição do bem-estar social humano. Bom, enquanto irmã gêmea de Apolo, podemos fazer algumas abstrações. Na mitologia, Sol e Lua são geralmente retratados como irmãos e amantes, ou amantes. A Lua não possui luz própria e reflete a luz do Sol. A Lua, símbolo do inconsciente, e o Sol, símbolo da consciência, representam um par de opostos. Representam também os aspectos progressivos e regressivos da psique. Essa contradição representa a nossa luta pela individualização, nossas oposições interiores e exteriores, nossos conflitos com as demandas externas e internas. Se devemos atender o coletivo ou atender nossas demandas internas, se devemos seguir os instintos e liberá-los, ou usar de moderação e autocontrole. Ora, o oposto sempre vai existir na nossa vida. Nós, às vezes, nós somos o nosso próprio oposto. Eu não preciso ter somente na questão do homem e a mulher como sexos opostos, e nessa questão do sexo oposto, entre homem e mulher, tem todo um significado e ressignificado ser homem, e todo um oposto de significado e ressignificado de ser mulher, e que muitas vezes se chocam, se batem de frente. Mas também eu tenho os meus opostos, que vira e mexe se degladeiam dentro de mim. E aí, quando eu saio de mim, eu saio do homem e da mulher, dentro da sociedade que nós vivemos, também tem os seus opostos e que se degladeiam. Por quê? Porque nós temos que conviver. Lembre-se, como eu falei em vários outros programas, nós não somos pessoas feitas em série. Nós não somos robotizados.
tudo igualzinho, certinho. Não. Eu conheço vários Marcelos, mas nenhum é igual a mim. Nem em estatura, nem em cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, modo de cor, tom de voz, modo de falar, modo de pensar, modo de se vestir, modo de como vive a vida. E assim como existem várias pessoas com o mesmo nome que o meu, nós vamos entender que a nossa sociedade ela é um cosmo, uma cosmopolização de pessoas, de ideias, de comportamentos que se chocam vez por outras. Por isso a moderação na abstração para fazer com que essas mil faces sociais ela possam conviver harmonicamente. Porque onde existir pessoas, vai existir variantes. Não tem como achar que pessoas vão ser feitas em série. Todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai levantar a mesma bandeira. E mesmo que levante a mesma bandeira, dentro de um mesmo segmento, de uma mesma linha de pensamento, existem variações mais brandas, outras mais coerentes, outras mais agressivas, outras mais rígidas, dentro de uma mesma linha de pensamento. Então não existe uniformidade. Existe pessoas ou grupos que se assemelham em ideias, mas essas ideias nunca vão ser 100%. Por isso existe a questão do equilíbrio, para não ser aquela coisa não muito branda, mas também nem muito austera, nem muito rígida, nem muito agressiva. Ela tem que conviver com as outras ideias que são totalmente opostos a elas. Lembre-se, o mundo está aí com várias pessoas, com várias situações. Não dá para viver de extremismo. Extremismo vira ditadura. Ditadura intelectual, ditadura de relacionamento amoroso, ditadura familiar, ditadura política, ditadura social, ditadura de cultura, ditadura de moda, ditadura de saúde. Vira ditadura. Tudo aquilo que é extremo vira ditadura. Por exemplo, moda, como eu acabei de falar. Se você vai num Fashion Week da vida, a pessoa, para você chegou lá, quer comprar um determinado vestido ou uma roupa, você tem que levantar a mão para o céu e torcer que seu corpo caiba no vestido. Não é o vestido caber no seu corpo. Seu corpo tem que caber no vestido. Porque a pessoa que desfilou, às vezes, tem 30, 40 quilos a menos que você. E aí vem a academia para brigar, para ter músculo, corpo escultural, porque é a ditadura do corpo, que se segue a ditadura da moda, que se segue a ditadura social. Lembre-se, ditadura sempre será sinônimo de coisa ruim. Portanto, o equilíbrio nessas abstrações, ela é palavra-chave. E falando de palavras-chave, algumas palavras-chave que expressa o significado do que é ser Ártemis. Igualdade. Olha o que eu acabei de falar. Vamos ser mais igualitários nas coisas? Vamos ser muito discrepantes? Independência. Mesmo que eu esteja num mundo onde existe uma hierarquização, essa hierarquia não pode nunca tirar a independência das pessoas. Independência de pensamento, independência de ações, independência de trabalho, independência de pensamentos. Não podemos, porque isso faz parte do que é ser humano. Aventura, nos aventurarmos a novas coisas, aventurarmos na vida, na sociedade, aventurarmos em fazer com que a nossa sociedade seja melhor, mais harmônica, mais justa, mais igualitária, mais fraterna. É muito bonito falar de fraternidade, mas é mais bonito essa palavra se tornar ação. É lindo falar de amor, mas quando se torna ação, uma coisa que se faz, que se acontece de verdade, ela tem um valor muito superior, um significado muito maior. A aventura de tornar realidades utopias. Sabe que a palavra utopia ela tem ganhado cada vez mais sinônimos, cada vez mais adeptos, porque fica aqui no imaginário, na idealização, nas coisas etéreas. Não, ela tem que vir aqui, ó, onde eu possa pegar, tocar, sentir. Então o que acontece? A aventura, o aventurar-se a tirar as coisas que está aqui e trazer para cá,
ela faz com que nós nos tornemos pessoas aventureiros, corajosos, indomáveis. Foco, uma coisa segue a outra, né? E soriedade, aquela coisa que chega junto, que une, que agrega. Existe um seriado japonês chamado O Indomável ou Os Indomáveis. Quem puder assistir, assista. Netflix tem, na internet também acha. Você vai achar legendado em português, né? Porque vai estar em mandarim. Mas a ideia central de Os Indomáveis, como o nome já diz, é não se submeter a situações, a leis, a segmentos, a doutrinas que muitas das vezes ela é escravista, ela é divisória, ela é impunitiva, ela é discrepante, ela é triste, ela é aquela que coloca as pessoas numa condição de miseráveis. O Indomável, o seriado Indomável, ele bate muito de frente com isso. E principalmente com questão de humanidade, ser humano. O que é ser humano? Eu tenho que respeitar a humanidade. Eu tenho que respeitar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro deseja. A alegria, a tristeza, o choro, a fome, o sono, o ser e existir. Principalmente isso. E na nossa sociedade não é diferente. Essas coisas que eu acabei de falar que são humanas têm que estar sempre constantes na nossa consciência. Principalmente na consciência do coletivo. Porque no individual já está. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho sono, eu vou pra minha cama, eu tenho minha cobertinha. Eu estou aqui, né, encapuzado porque está fazendo 12 graus em Queluz, né, e nós estamos no outono. Mas quantas pessoas não têm o agasalho? Não tem um teto? Não tem uma roupa quente para se abrigar dos 12 graus? Então cabe a mim sair da minha zona de conforto, aquecido, agasalhado, e ir para fora e ver quantas pessoas também estão agasalhadas. Se não estão, o que eu posso fazer para agasalhá-los? Dar a eles o conforto. Lembre-se que eles são tão humanos quanto a mim. Eles fazem parte da mesma sociedade que eu faço. Se a vida deles está deplorável, isso é um sinal de que a minha vida também pode ficar na mesma condição que a dele se eu não tomar cuidado, se eu não me juntar em sociedade e lutar para que esta minha sociedade que caminha seja cada vez melhor. Que amanhã ou depois aquela pessoa que eu fui ajudar, ela saiu daquela condição e está numa condição melhor. Porque se ela está numa condição melhor, eu também vou estar numa condição melhor. E quem está acima de mim vai estar numa condição melhor. E é um efeito cascata. É o pensar social. Ártemis, acima de tudo, nessas abstrações, ela leva-nos ser como caçadores, caçar vias melhores de vida. E quando nós falamos vias melhores de vida, dentro de uma sociedade em que nós vivemos, a sociedade, ela que demanda. É ela que demanda. É ela que dá voz, é ela que dá cor, é ela que dá substância. Sociedade, não um ser individual, tá? Vamos ver o que mais. Desafios e metas, como eu falei, que não as que move, mas que subordina ninguém. Teimosa e explosiva. É claro que ser teimoso, ser explosivo, muitas vezes é necessário. Por quê? Porque às vezes só você consegue enxergar determinada coisa. Sabe aqueles grupos organizados que às vezes está tão acostumado a fazer as coisas da mesma forma que não consegue enxergar que há outros meios de ter o mesmo resultado sem ser aquela coisa serial? E às vezes a pessoa consegue enxergar isso, propõe, mas a maioria diz não, porque não consegue enxergar. Então a teimosia, deve até ser meio explosivo, para poder fazer as pessoas enxergar. Nós temos que entender que a nossa sociedade, ela é uma sociedade de desafios constantes. E dentro desses desafios, essa mesma sociedade nos impõe metas. Existem metas sociais e existem as metas que nós mesmos colocamos para nós. Quais são as metas sociais? As metas sociais seja que você seja uma pessoa proativa. O que é proativa? Uma pessoa que trabalhe,
que não dependa de ninguém, que pague seus impostos em dias e como vivemos num país capitalista, que seja consumidor. Então, dentro de uma sociedade capitalista, é o mínimo que se exige de você como uma pessoa proativa, de desafios como proativo, né? De metas a serem alcançadas. Tem as metas sociais, moralizadas, né? Por exemplo, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, um bom aluno, um bom estudioso, um bom profissional, um bom amigo, um bom namorado, um bom marido. E tem aquelas metas que são exigidas de nós, que são as religiosas. Um bom cristão, um bom budista, um bom shintoísta, um bom islamista. Exige-se. Então são metas. E essas metas, independente de qual seja a situação, é que move a sociedade. E de certa maneira também nos move. Eu sou um ser social, isso me move como um ser social, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que dormir. Eu tenho água para pagar, eu tenho energia elétrica para pagar, eu tenho internet para pagar. Eu tenho que ter dinheiro para pagar a condução para ir para o trabalho. Logo, eu tenho que ter dinheiro para comprar roupa, para estar adequadamente vestido para poder trabalhar. Da mesma forma, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom irmão, eu tenho que ser um bom amigo, eu tenho que ser um bom tio, porque eu tenho que produzir algo de bom para a sociedade. Então eu tenho que ser uma pessoa moralmente boa, embora a moralidade ela muda conforme muda a visão de sociedade ao longo das décadas. Pessoalmente eu tenho que ser bom, até para mim mesmo. Logo, essas metas e esses desafios, eles têm que ser perseguidos até mesmo com uma certa teimosia, para o bem comum. Em primeiro lugar. Por que bem comum? Não precisa nada ser bem para mim, mas se é mal para os outros, então a minha bondade ela se torna ruim, ela se torna uma coisa ineficiente. E qual é o problema do mundo moderno hoje? O mundo moderno vive muito de uma eficiência pessoal. Se é bom para mim, tá ótimo. Só que o que é bom para mim, se é ruim para o todo, ela é uma droga. Ela é uma droga, ela é uma porcaria, ela não serve de nada, é uma coisa inútil. E eu passo a ser uma coisa inútil. E em última instância, em maneira nenhuma, nós não devemos ser inúteis. Nós temos que ser pessoas proativas, protagonistas de uma sociedade. Eu tenho que ser uma pessoa útil. Eu estou aqui dentro de um canal Pleiadianos, que tem uma meta clara, progressista, uma meta que aventura, de foco, instintivo, coletivo, que faz as pessoas pensar. Dentro deste canal foi criada uma proposta de um programa com as mesmas diretrizes, com os mesmos pensamentos, que elas têm que gerar um resultado. E somando tudo isso, eu ainda tenho um propósito social agregado a este programa. Associação SOS Felinos, eu estou ajudando vidas. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam com a Associação SOS Felinos, seja de qual for maneira. Então, o que vocês entendem disso? Veja, foco, coletivismo, maneirismo, igualdade, independência, desafios e metas que não se subordinam a ninguém, mas se congrega, se soma a outras pessoas para se alcançar algum resultado. Então, a Artemis, ela é essa grande, como eu posso dizer para vocês, essa grande motriz, essa máquina, essa estrutura que está dentro de mim, dentro de você, que nos leva para frente, nos faz caminhar mais, ousar mais, buscar mais, ser mais. E ser um ser social, um ser que produz. Eu vejo, às vezes eu converso com uma ou outras pessoas que fazem parte da Associação SOS Felinos, a alegria que elas têm de ajudar. A contribuição delas mensal, seja de qual for o seu significado, traz significado para a vida delas. E é claro que tem significado, você se sente útil. Você está produzindo alguma coisa, você está ajudando alguma coisa, está deixando a sua marca, será lembrada, será lembrado. Vidas foram salvos, vidas foram agraciadas com isso.
dentre tantas outras coisas. E isso me dá alegria e força para continuar fazendo o que eu faço. O programa, o canal, o Ariel, a associação, Ariel, eu, Alejandro, e as outras pessoas que se somam a esta ideia, a esta vontade, que é a realidade, que é a Associação SOS Felinos. E tantas outras coisas da nossa vida que pede do nosso intuito, do nosso anseio, do nosso desprendimento, do nosso gosto, da nossa boa vontade. Isto é ser sociedade, isto é fazer um mundo melhor. E isto é ser arco e flecha, é acertar o alvo, é ter sucesso. Bem, meus queridos, hoje foi muito bom falar sobre Ártemis, porque ela mostrou o que é ser indomável. E ser indomável é essencial no nosso mundo, porque a forma como a nossa sociedade está arranjada, ela tenta nos fazer ser submissos. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, deste nosso programa, deste tema de hoje, e eu espero encontrá-los no nosso próximo programa, na próxima semana, aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.